a paz do Criador esteja sempre em vossos corações. Muito obrigado por todos vocês que estão aí se inscrevendo aqui no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Me sinto muito feliz, um orgulho muito grande de poder agregar aí e levar conhecimento bíblico, histórico para todos os nossos amigos e as nossas amigas que estão inscritos aqui no meu canal. Para mim é um prazer muito grande, né? E você que não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, PR Carlinhos Oliveira, compartilhe esse vídeo aí, porque você compartilhando, o algoritmo aí do YouTube vai mostrar que você está gostando aí, deixando aquele like aí abençoado, para que mais pessoas possam aí também conhecer um pouco mais de Bíblia e um pouco mais da história eclesiástica. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, um tema aí muito abrangente para os nossos corações na parte de conhecimento. Tá? Então antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que estão se achegando comigo aqui nesse vídeo, que estão fazendo parte aqui desse estudo. Seja muito bem-vindo. E eu quero aqui começar a falar sobre um tema maravilhoso. Tem um tema, meus amados, que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 13, do versículo 7 ao versículo 14. Fala sobre a primeira reprovação do rei Saul. E antes da gente entrar dentro desse contexto de 1 Samuel, capítulo de número 13, do versículo 7 ao versículo 14, eu preciso aqui fazer uma rápida digressão dos capítulos que antecedem esse capítulo ali de número 13. Irmãos, todos nós conhecemos, ou se você não conhece, né, a escolha ali do rei Saul para reinar ali sobre o povo de Israel. Esse reinado, sobre essa escolha desse rei, trouxe uma consequência muito drástica ali para o povo de Israel. A história do rei Saul, como o primeiro rei ali de Israel, é um exemplo, meus irmãos, marcante das consequências, né, de se priorizar primeiro a vontade humana sobre a orientação divina. O povo de Israel ali, cansado de ser governado por juízes e desejando aí ser como as outras nações ali, exige um rei. E mesmo com o alerta do profeta Samuel sobre os perigos, sobre a opressão que esse rei traria sobre a nação de Israel, a insistência popular ali prevaleceu. Né? Você vê que lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 8, o povo, né, e teve ali um alerta ali sobre o profeta Samuel, sobre que o povo, né, estava querendo um rei, e já tinha um rei que era um rei soberano, um rei criador, um rei onipotente, onisciente, onipresente, mas mesmo assim o povo de Israel, né, estava pedindo para que Samuel instituísse um rei para que governasse e para que julgasse ali como era feito ali em todas as nações. Mas o que eu quero trazer aqui, eu peço até para você depois ler ali essa petição do que o povo faz e as consequências que foram totalmente desastrosas ali, trazendo uma opressão muito grande para o povo. Mas aqui eu quero falar para vocês no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 13, do versículo 7 ao 14, aonde foi a primeira reprovação do rei Saul. Irmãos, o texto do livro de 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 7 ao 14, ele narra ali um episódio crucial na história ali de Saul, marcando ali o início da sua reprovação por Deus como rei de Israel. Então, para a gente compreender esse real motivo, meus amados, dessa reprovação, é fundamental a gente analisar ali detalhadamente o contexto, né, e as nações e as ações que o rei Saul teve com as suas implicações lá e os seus desejos. Então eu quero aqui fazer uma exegese muito bacana, teológica, para que você possa entender o contexto histórico e também o contexto militar que estava acontecendo naquela época. Venha comigo, esteja comigo nesse rápido vídeo que você vai adquirir aí um conhecimento bastante abrangente. Irmãos, Israel, lá naquela época, ela estava em guerra contra os filisteus, que era um inimigo totalmente poderoso, tá? E era um inimigo bem armado. Então as forças israelitas estavam totalmente dispersas e estavam ali atemorizadas, estavam com medo. E o profeta Samuel deu uma instrução ali
a Saul para que ele esperasse o profeta chegar, que ele continuasse lá em Gilgal por um período de 7 dias, para que ele oferecesse ali o sacrifício e buscassem a orientação divina antes da batalha que se sucederia. Então, esse período que Samuel falou ali para Saul era um período de espera, tá? E também um teste ali de fé e obediência para que Saul ali cumprisse aquilo que o profeta Samuel designou para que ele ficasse ali esse período de 7 dias. Só que do versículo 7 ao versículo 9, nós vemos qual foi a ação que o rei Saul teve. A angústia e a impaciência do rei Saul, né? Ele foi uma notoriedade muito grande dentro desse contexto. Alguns dos hebreus que tinha passado ali do Jordão para a terra de Gade e de Gileade, tá? Saul, porém, ainda estava lá em Gilgal, tá? E todo o povo o seguia, tremendo, morrendo de medo ali no versículo de número 7. O povo estava ali fazendo o quê? Debandando, se desertando, e Saul sentia-se totalmente pressionado durante essa situação. E nós vemos que lá no 7º dia, tá? Esperou ali por 7 dias, até o tempo que Samuel tinha determinado ali para Saul. Só que Saul, não vindo Samuel chegar, tá, ali a Gilgal, o povo foi ali totalmente se espalhando dentro daquela narrativa do versículo 7. Quando nós pegamos ali também o versículo 8, Saul esperou ali o tempo determinado, mas quando deu ali aqueles 7 dias e teve ali a ausência do profeta Samuel, o que acontece? Começa a haver uma deserção do povo e levou ali a Saul a tomar uma decisão totalmente precipitada. O que Saul faz? Saul faz algo que não era para ele fazer. Saul faz algo que era só para os profetas e sacerdotes da época fazer, que foi a oferta de sacrifício. Olha o que diz Saul no verso número 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu como holocausto ao Senhor. E essa oferta não foi ordem dada por Samuel, mas sim foi por conta própria de Saul que ele oferece ali esses holocaustos como um sacrifício. Tá entendendo? Quando a gente entra na lei mosaica, como eu falei, quem deveria oferecer esses sacrifícios era somente ali um sacerdote, tá? Ou ali em casos específicos por um profeta ou um líder, mas sempre sobre a direção divina. E aí, amados, Saul ali prepara, faz esse sacrifício, e ali nós vemos no versículo 10 ao 12 que Samuel, ele vem até o encontro ali de Saul. E quando nós vemos a chegada ali de Samuel, a primeira coisa que Samuel faz, Samuel ele repreende Saul. Tá entendendo? Então, quando Samuel ele está chegando, ali nós vemos que Saul ele estava acabando ele de oferecer um holocausto. E quando Samuel vê aquilo, Samuel vai ao seu encontro, ele vai ali para. O rei Saul vai ali saudar Samuel, no verso número 10, e nós vemos que a reação de Samuel ela foi imediata. Samuel, ele pergunta ali para o rei Saul, né? O que você fez? Ou o que você está fazendo? Respondeu Saul. Vendo que o povo estava sofrendo, Samuel ali, ele responde ali para Saul: olha, eu estou vendo que o povo está se espalhando e tu não vias ali nos dias aprazados, no dia que você aqui me falou, e os filisteus já começam a se ajuntar lá em Micamas. E no verso número 11, né, Saul tenta ali justificar a sua ação com a pressão do momento e a ausência ali de Samuel. Ele não aguardou o prazo a qual Samuel determinou por ordem divina para que ele ali esperasse. E ali nós vemos ali a justificativa de Saul. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda não supliquei a favor do Senhor. Forcei-me, pois, e ofereci holocausto. No verso número 12. E ele alega que agiu por necessidade para buscar o favor de Deus e evitar a derrota. Mas essa justificativa
ela é totalmente baseada na sua própria perspectiva e não na vontade divina. Tá entendendo, meus amados? Samuel falou: espera, que daqui 7 dias eu volto. Mas Saul, durante toda aquela opressão, vendo o seu povo debandando, saindo, fez algo que não era do seu ofício, não era para ele fazer. E assim ele acaba fazendo. E nós vemos a declaração de Samuel e a reprovação do versículo 14, do versículo 13 e do versículo 14. Nós vemos que por uma falta de, de, de inteligência ali de Saul, ele descumpre uma lei divina. E a declaração ali de Samuel, tá? Falando que por que ele tinha feito aquilo? E automaticamente nós vemos a sentença divina. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou quer dizer, loucamente, e não guardar o mandamento que o Senhor Deus te ordenou? Por que agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre? O reino estava para ele, para Saul, mas no verso de número 13, Samuel, como porta-voz de Deus, declara que foi uma tolice e uma desobediência a qual Saul cometeu. E o motivo dessa reprovação, porém, agora não subsistirá mais o reino que estava nas mãos de Saul. E o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já designou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não guardastes o que o Senhor te ordenou, ali no verso número 14. Então, essa sentença principal é a revelação real dessa primeira reprovação ali de Saul. Por essa primeira reprovação, Saul ali ele já perde e irá perder o seu trono nos tempos subsequentes para um homem que era segundo o coração de Deus. Então a reprovação de Saul não foi simplesmente por oferecer o sacrifício, mas foi pela desobediência e usurpação da autoridade divina. E aqui eu quero detalhar rapidamente com todos vocês que estão comigo aqui nesse vídeo. Primeiro, nós vemos a desobediência direta a uma ordem divina. Sim ou não? Então Samuel havia dado ali uma ordem totalmente, meus queridos, explícita de Deus a Saul. Foi ou não foi? Que era para ele esperar por 7 dias em Gilgal para que o profeta viesse e o profeta oferecesse o sacrifício. Só que o detalhe, meus queridos, olha que interessante, Saul ignorou essa ordem que foi totalmente clara. Então a desobediência por si só é um grave pecado na relação com Deus. Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a usurpação da função sacerdotal. Embora Saul fosse o rei, lá naquela época, a função de oferecer ali sacrifícios demonstra uma falta de respeito pela ordem estabelecida por Deus e pelas esferas de autoridade. Há uma hierarquia para se fazer. Era o profeta, o sacerdote, que era para fazer esse holocausto, esse sacrifício, não o rei. Mas o desespero dele foi tão grande, vendo o povo sair, debandando, e ele, na sua concepção, fez algo que não era para ele se fazer, que não era da sua alçada. Ele agiu como se pudesse preencher qualquer tipo de função para alcançar os seus próprios fins, mesmo que isso significasse violar o mandamento divino. Olha só que interessante que Saul fez ali, mesmo que violasse algo divino, algo que o profeta falou, ele não quis saber e ele agiu pela sua própria vontade e pela sua própria opressão ali. Então foi uma falta, meus queridos, de confiança em Deus. Sim ou não? Então a justificativa que Saul dá, ele fala assim, ó, vendo que o povo estava se espalhando e tu não vinhas, ó profeta, forcei-me eu a tomar esse tipo de atitude. O que nos revela? Revela uma profunda falta de confiança na providência divina e no tempo que Deus falou que ele ia vir através da boca do profeta Samuel. Ao invés de Saul esperar pacientemente e confiar em Deus, que Deus agiria através ali do profeta Samuel, o que Saul faz? Saul agiu por impulso, movido pelo medo, pela pressão, pela circunstância. Ele priorizou a sua conveniência militar
e a manutenção da sua própria popularidade sobre a obediência daquilo que Deus falou que era para ele fazer. Uma desobediência a qual ele cumpriu. E nós vemos que a essência dessa reprovação, qual que é? Não guardar os mandamentos, não guardar uma palavra que o profeta falou para que ele ficasse. Então Samuel resume a falha de Saul com uma frase. Olha a frase que Samuel se resume. Precedeste neciamente e não guardou os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. Lá no versículo 13. Então a questão central não era o ato do sacrifício em si, mas a violação do mandamento de Deus e a atitude de coração por detrás dessa violação. Então Deus valoriza a obediência mais do que o sacrifício. Como Samuel falaria ou diria para nós mais tarde, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. O que fala? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como é em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, em suma, dentro desse contexto, Saul ele foi reprovado por fazer sacrifícios, porque isso representou um ato de desobediência direta, usurpação da autoridade divina, profunda falta de fé, de paciência em Deus. Então Saul falhou no teste da confiança, da obediência, demonstrando que não era um homem segundo o coração de Deus, aquele que viria depois, que seria Davi. Então a ação, meus amados, de Saul revelou uma atitude de autoconfiança e impaciência que era incompatível à liderança divina que foi totalmente instituída para ele fazer. Então, o que eu quero trazer para nós aqui? Se Deus ele não falou para você fazer, não faça. Ore a Deus, busque a Deus. Muitas pessoas, pastores, presbíteros, enfim, algum tipo de pessoa, toma alguma atitude que não é da direção de Deus. E quando não é da direção de Deus, nós acabamos ali atropelando as promessas que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, que essa atitude que Saul teve, essa reprovação que Saul teve no decorrer da sua vida, que nós possamos aprender, que nós não venhamos tomar atitudes antes de consultar a Deus, antes de ouvir a voz de Deus, porque senão nós fazemos algo que Deus ali não falou que é para nós fazer. E ali nós se frustramos as pessoas que estão ao nosso redor, perdemos algumas coisas que não era para nós perder devido à nossa atitude. Então, amados, antes de tomar uma atitude, seja ela qual for, seja ela profissional, seja ela ministerial, procure a Deus, busque a Deus. Senhor, me dá algum sinal, me revela algum sinal que eu possa fazer, fale no meu coração, fale através de sonho, fale através de alguns profetas, não só de um, mas de mais de um, de dois, de três, mas que nós possamos tomar atitude direcionada por Deus. Porque senão, meus amados, a frustração com certeza ela vai vir na nossa vida. Saul foi um exemplo nítido. Fez aquilo que não era para se fazer. E muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que não é da nossa alçada de fazer, não é da nossa competência fazer. Então, meus amados, eu quero aqui deixar essa breve reflexão e essa palavra para os nossos corações. Antes de tomar atitude, busque a Deus. Antes de abrir um ministério, busque a Deus. Antes de fazer algo profissional, seja ele qual for, busque a Deus. Amém, meus amados? E aqui eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo aqui nesse vídeo. Que honra, que prazer. E não se esqueça, meus irmãos, compartilhe esse vídeo no grupo lá do WhatsApp, nas redes sociais. Deixe aquele like abençoado e compartilhe com o maior número de pessoas que você possa, para que as pessoas também não venham tomar atitudes guiadas pelas suas paixões, pelos seus pensamentos empíricos, mas que nós possamos tomar atitudes diante da palavra e da direção de Deus. Que o Espírito Santo continue nos abençoando, que nós possamos continuar levando conhecimento para a vida das pessoas. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Que a graça e a paz do Criador estejam em vossos corações. Em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Deus nos abençoe. Grande abraço, meus irmãos.